Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Samuel com mais uma aula falando sobre história, geografia e português. E a aula de hoje o tema será cultura, quem eu sou, de onde eu vim. Bom, para começar nossa aula, o que é cultura? Você já parou para pensar quando alguém fala a cultura de determinado lugar e se perguntou o que significa essa palavra em questão? Bom, cultura nada mais é do que as qualidades que tornam uma nação, um local diferente de outro, seja na parte da sua crença, quando se trata de religião, entre outros tipos, ideias, mitos, danças, comidas típicas, valores, tudo aquilo que torna o local diferente dos demais. Isso entra como cultura. É uma característica que várias comunidades existem. Pode existir culturas semelhantes em localidades diferentes, bem como pode existir traços de cultura diferentes no mesmo lugar. E aí varia bastante, porque esses aspectos são passados de geração em geração. É trazido desde os mais antigos até os mais novos esses hábitos. E isso que torna o nosso Brasil rico, porque ele é hoje o epicentro de várias culturas diferentes, que tornam o nosso país um país multicultural, um país que abraça várias tradições diferentes. E se você pensar bem, no Brasil nós temos culturas que foram trazidas para cá por europeus, africanos, asiáticos, e também temos culturas locais que são propagadas pelos indígenas. Isso é o que torna o Brasil um país rico em cultura. Mas, para termos jurídicos, nós temos que saber qual é a diferença entre etnia e raça. Por quê? Porque a cultura ela é propagada ao longo das gerações, trazidas de etnias diferentes e, claro, melhoradas ao longo dos anos ou mantidas tradicionalmente desde a sua criação. Bom, mas quem propaga essa cultura? Bom, essa cultura pode ser propagada pelas etnias. Ah, professor, etnia é a mesma coisa que raça? Não, não é não. Raça é um conceito que é usado juridicamente, né, quando é relacionado a características biológicas de uma pessoa ou de uma população. Etnia é um conceito que está relacionado a, claro, às línguas, culturas, traços linguísticos e culturais. Ou seja, etnia pode ser pode ser dita que pertence a indivíduos diferentes que partilham da mesma língua e da mesma cultura. E aí nós temos essa ideia. Mas como que eu posso dizer que os grupos propagam essa cultura? E aí que nós falamos um pouquinho sobre etnologia. Etnologia é o estudo, né, da ciência que propaga as diferenças entre os indivíduos. Como assim? Quando nós temos diferenças de uma pessoa, de um grupo social para outro, geralmente os etnologistas procuram observar, analisar e catalogar para que as pessoas saibam da onde vêm esses traços culturais. E falando um pouquinho sobre história, o nosso Brasil hoje
ele é rico em culturas diferentes, de países diferentes. Mas, se você parar para pensar na nossa história, o Brasil, ele, no período colonial, ou seja, quando os europeus vieram para cá, ele teve a princípio um choque de 3 culturas que se tornaram culturas raízes do Brasil. Essas culturas são a indígena, pois eles já existiam aqui no Brasil, a europeia, que na época da colonização eles estavam expandindo seu território e expandiram para as Américas. Por sua vez, os portugueses atracaram aqui no Brasil e, junto com os portugueses, veio uma mão de obra considerada mão de obra africana, ou como nós falamos, né, uma mão de obra escrava junto com eles, os africanos. Pensando um pouco historicamente, essas 3 raças originaram o começo da multiculturalidade do Brasil. Se você pensar que os portugueses estavam em expansão territorial, com as suas caravelas, com a sua forma de ensinar, tanto os indígenas quanto os africanos, e eles vieram para o Brasil atrás das chamadas especiarias. Mas como assim? Como se deu essa relação? Bom, Portugal, naquela época, ele mantinha comércio com as Índias. Lá nas Índias eram justamente o epicentro econômico da Europa, onde eram encontradas vários materiais que não eram comuns na Europa. Os materiais chamados especiarias. Temperos, se vocês acharem melhor. Esses temperos, eles eram vendidos a preços bem altos pelo fato de não existirem no continente europeu. E os portugueses resolveram traçar rotas de comércio, uma vez que chegar às Índias por via terrestre demandava muito tempo e um gasto muito maior. E os portugueses, que eram mestres em navegação do seu tempo, resolveram traçar uma rota via marítima para chegar até as Índias. E eis que muitos navegadores resolveram encontrar rotas diferentes para chegar às Índias. E em alguns livros de história hoje, nós sabemos que os portugueses já tinham conhecimento de outras terras estrangeiras fora a Europa. Já tinham contato com os africanos, já tinham tido contato com orientais, né? E já tinham registros sobre terras não, abre aspas, habitáveis, mas a oeste. Então, resolveram alçar ao mar cada vez mais à procura de rotas que fossem mais curtas e mais em conta. Eis que então chegaram a outros continentes e, por sua vez, ao continente americano, onde eles paravam, abasteciam suprimentos para a viagem e seguiam viagem até chegar às Índias. E isso aconteceu com a colonização do Brasil. Mas isso já é assunto para uma outra aula. Aqui é o professor Samuel, agradecendo a atenção de todos. Até a próxima e tchau, tchau!